Pessoal, vamos começar. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, faço parte do time de relação com investidores aqui da XP Asset. Gostaria de dar boas-vindas para vocês à nossa apresentação trimestral de resultado dos fundos de crédito imobiliário Max Renda FI e XP Crédito Imobiliário FI. Informamos que os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. A apresentação será gravada e estará disponível no site dos fundos e também no nosso canal do YouTube. O espaço para perguntas está aberto e elas serão respondidas pelo nosso time de gestão ao final da apresentação. E reforço que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Vou passar a palavra para o nosso time de gestão. Boa apresentação para todos. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Meu nome é Evandro. Faço parte aqui da equipe de gestão dos fundos imobiliários de crédito da XP Asset, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho do Maxi Renda, do SPCI, né, nossos FIIs de papel, vamos dizer assim. Um pouquinho como foi o trimestre, um pouquinho das alocações e que a gente vê perspectivas e a nossa cabeça para o mercado imobiliário em particular, tá? Começando aqui na página 4, por favor, Fernanda. A gente viu nesse trimestre uma queda ali um pouco do IFIX, apesar de ter fechado no positivo no ano, mas a gente viu uma queda, até acompanhando um pouco, né, dessa escalada dos juros longos. A gente viu um último tri ali de bastante certeza, teve em outubro a eleição, e ao longo de novembro e dezembro ali as definições eleitorais, seja ali a PEC da transição, enfim, novas equipes econômicas, o impacto que isso podia ter, e dado que foi até um pouco mais volátil ali do que o mercado imaginava, a gente viu uma escalada dos juros longos que acabam impactando diretamente o nosso mercado, né? Nosso mercado é muito indexado ao IPCA, então a gente sempre compara com a NTN-B e a gente viu a NTN-B subindo aí, seus quase 100 bips aí, então impactou diretamente o mercado, foi natural, tá? Um pouco na nossa cabeça, a gente está acompanhando ainda dessa transição, a gente está vendo agora um pouco também ainda atribulado, a questão do fiscal ainda está bastante proposta, mas a gente não vê nada de muito concreto, ainda a gente vai acompanhar. A gente sabe que o fiscal impacta diretamente aqui no mercado de juros, igual a gente sempre fala nos calls, a gente vai até mostrar, a gente trouxe uns gráficos novos aqui, o quanto isso impacta o nosso mercado, né? Então, tem um pouco de arrefecimento de vendas e tal, a gente vai ver que é muito diretamente ligado aqui aos juros, e a gente está acompanhando bastante de perto, sendo conservador, enfim, como vai ser esse novo governo, a nova tônica aqui no nosso mercado, tá? No exterior, acho que ainda o principal assunto foi, né, juros nas economias desenvolvidas, ali em particular Estados Unidos e Europa, né? Tanto ali a União Europeia quanto a Inglaterra, que isso impacta diretamente nos ativos de risco, né, em particular aqui nos emergentes, que é o caso do Brasil. Então, a gente está acompanhando, impacto no mercado de juros, o câmbio impacta diretamente a inflação também, que mexe com juros, e também a reabertura na China, impacta muito uma cesta de commodities, seja metálicas ou alimentares, e que também tem impacto direto aqui, tanto em preço de insumo quanto nos números de inflação no Brasil, tá bom? No mercado imobiliário em específico, apesar de ser um tri que a gente viu incerteza eleitoral, Copa do Mundo, que acaba realmente dando uma parada no mercado, a gente viu ainda números bastante satisfatórios, obviamente não na mesma pujança que a gente tinha um tempo atrás, mas foram números relativamente bons. A gente observou ali uma pausa um pouquinho maior na altíssima, na alta renda. Obviamente é um público que olha um pouco mais do macro, olha um pouco mais de juros, incerteza, deu uma segurada. Mas a gente tem observado já nesse começo de ano ali, já uma retomada também nas vendas ali desse público, tá? A nossa maior expectativa, né, até nesse novo governo, é o setor da mais baixa renda, né, a volta Minha Casa Minha Vida. A gente via o setor sofrendo um pouco, uma vez, né, só relembrando aqui, esse setor tem um teto regulatório de preços, e uma vez que tem um teto de preços, os insumos não paravam de subir, naturalmente estava comprimindo margem do setor, então margens que sempre for 30%, 35%, a gente viu margens brutas aí das grandes MRVs
por volta de 20, tem até o caso mais emblemático de Tenda, que foi negativa, de fato uma reprecificação ali dos orçamentos. A gente está vendo um setor ali com certo otimismo, a gente acha que vai ter ali uma série de subsídios, enfim, reajustes de curvas, de taxas de juros ali para estimular o setor, que até o governo que criou esse segmento lá atrás, então a gente vai estar acompanhando com bastante lupa, tá? No outro extremo, altíssima renda mesmo, a gente ainda vê um mercado bom, empresas têm entregado ali produtos diferenciados, realmente, é um público que consegue repassar alta de insumos, alta de custos, para quem realmente consegue entregar um produto ali, para essa classe ali de compradores. A gente vê um mercado bom, boas vendas ainda, algumas até bastante surpreendentes, tá? O nosso maior ali, que a gente está com uma lupa um pouco maior, é de fato na classe média, né? A média renda ali, média alta renda, uma vez que é um mercado impactado diretamente ali por inflação, mercado de juros, né? É uma classe que historicamente compromete mais da renda, então atinge mais próximo ali daqueles, na média, uns 30% da renda. E a gente viu os imóveis aumentando de preço, os juros aumentando, e uma preocupação que a gente sempre falava nos calls anteriores, o quanto realmente impacta, né, o mercado de juros aqui, nosso mercado. A gente vai mostrar um gráfico. E então, é um setor que os imóveis aumentaram de preço, os juros também aumentaram, que impactam diretamente no preço da parcela, sendo que a renda a gente vê que não aumentou no mesmo passo. Então, é um setor que a gente acompanha um pouco mais com lupa aqui, tá? E em particular, a gente viu em 2020, começo de 21, um número de lançamentos muito, muito grande. Então, dá um exemplo, quem mora em São Paulo, a gente vê que é uma cidade, um canteiro de obras em aberto, são muita obra e muita entrega nesse ano. Como é uma compra que foi feita lá atrás, no outro cenário, no outro preço, a gente teve uma forte correção, né, desse preço durante a obra, né, que era corrigido pela inflação da construção, que é o INCC, e ainda, né, só para tangibilizar um pouco melhor, a gente via várias propagandas, os juros 7%, 6,99, 6 alguma coisa. A gente já está vendo aqui vários bancos já ultimamente reprecificando esse financiamento bancário acima dos 10%, tá? Tirando algum caso mais específico ou de altíssima renda, a gente tem visto os grandes bancos, a maioria já acima do 10%. Então, num preço maior, num juros maior, de fato tem um efeito dobrado aqui. A gente vai acompanhar esses repasses, tá? Durante esse ano, como vai ser esse cenário. De mitigante, né? Assim, a gente tem conversado bastante player do mercado. A nossa cabeça para esse setor também não é, vamos dizer assim, apocalíptico, a pensar em 2015, uma vez que aqui os preços estão maiores do que quando as pessoas compraram em 2020, o mercado deu uma bela reprecificada, ao contrário de 2015, que o preço tinha dado uma bela estabilizada, e especialmente a lei do distrato, né, que é uma lei do final de 18, em que lá atrás ele tinha, a gente brinca aqui, né, basicamente uma opção de graça, né, uma vez que ele comprou imóvel, passou 2, 3 anos. Se ele via que o imóvel não subiu igual ele, né, vinha subindo ali de 2010 a 2015, ele simplesmente devolvia o imóvel e ainda ganhava correção ali do INCC no período. Então, agora é só metade, então ele realmente deixa dinheiro caso ele distrate. Então, acho que o distrato, grosso modo, vai ser que realmente não tem a capacidade financeira aqui, seja por desemprego, seja porque, igual a gente falou, os maiores juros, maiores preços mudaram as condições ali de financiamento, tá? Em relação a quando ele comprou lá atrás. Mas a gente não vê um cenário de 2015, não, tá? E muita gente tem feito bastante lição de casa, incorporadoras, grosso modo, estão menos alavancadas em relação ao que elas estavam, elas têm ajustado o mix de produtos, mudado algum material, alguma tipologia, reduzido algum tamanho, para caber mais no bolso, tem feito já esses repasses ao longo da obra, para não esperar ali a surpresa ali já quando entrega, e os custos têm se estabilizado e a gente tem visto esse ano. Então, nossa cabeça é de precaução, mas também não é um cenário que a gente vê apocalíptico, catastrófico. Até a gente vê os números em níveis historicamente bastante saudáveis, tá? Até para tangibilizar um pouquinho, Fernando, se você puder ir na página 9, por favor.
A gente já volta para esse... Acho que aqui fica até meio claro, esse gráfico da direita acima, a gente pode ver bastante, né? O quanto de fato os juros impactam aqui no financiamento habitacional, né? Nas taxas livres. Então aqui não é o Minha Casa Minha Vida, que tem tetos de taxa por faixa, mas aqui são os bancários de fato, né? Mais livres, SBPE. Então no cenário de juros altos que a gente viu ali em 2015 e 2016, a gente está próximo daquele nível de juros, então isso até reflete um pouco da nossa precaução aqui. E o que a gente sempre tem falado nos calls anteriores, desde quando o Selic estava 2, para quem acompanha mais tempo a gente aqui, o impacto que isso teria, e realmente a gente está vendo aí nos financiamentos bancários. O que tem diminuído ali é o que a gente chama aqui no jargão do setor affordability, né, que é basicamente, dado um preço, o quanto de parcela você consegue financiar vis-à-vis do seu salário, né? Então, por isso que a gente frisa tanto aqui de acompanhar bastante os juros, para onde que os juros da economia está indo, que impacta diretamente o nosso mercado, tá bom? Voltando à página 4, por favor. Só finalizando um pouco aqui, a gente teve boas novidades também no mercado de CRI aqui ao longo desse último semestre. Basicamente, a CVM permitiu, vamos dizer que praticamente qualquer empresa emita CRI, que é grosso modo os CRIs podem ser emitidos com laços nos aluguéis que as empresas pagam, tá? Não precisa ser mais um aluguel de longo prazo, atípico, enfim, que a gente tinha lá atrás. Então, isso permitiu que muitas empresas que, assim, às vezes totalmente descorrelacionadas com o mercado imobiliário, possam emitir CRI. E até legal que na nossa composição de portfólio a gente possa embarcar vários setores da economia, não só imobiliário. A gente acha que o imobiliário está um pouco mais desafiador, a gente vai para um cenário que a gente acha menos cíclico, e várias classes de empresa aqui podem emitir agora CRI nesse novo mercado, tá? E também teve uma unificação aqui das instruções, né? 400, 476, 460, que a gente vê que vai trazer mais agilidade, mais profundidade para o mercado e liquidez, questões de lock-up, de não poder transacionar a operação, enfim, a CVM tem flexibilizado, a gente já está vendo aí uma certa liquidez, assim, um movimento já maior no mercado, tá bom? E o último parágrafo aqui, algo também que a gente já vem falando há uns 2, 3 trimestres, né? Então, com esse cenário de juros alto, a gente tem visto retornos nominais, até mesmo reais, né? Uma vez que uma Selic a 13,5, né? 13,75, uma inflação de 5 para esse ano, a gente está falando de um juro real de acima de 8%. Então, só de você ter o CDI esse ano, a gente está falando de um IPCA mais 8 alguma coisa. Então, em termos tanto nominais, tanto reais, a gente tem visto a rentabilidade dos fundos aumentando. Óbvio que a gente teve o evento aí, fundo muito indexado IPCA, esses 3 meses de deflação no semestre passado, julho, agosto, setembro, mas a gente tem visto retornos bastante interessantes em portfólios de bastante baixo risco, né? E até, eu sei que foi bastante indigesto, bastante infeliz todo esse movimento que a gente teve, vou dar um exemplo, né, de Americanas no mês passado, e acho que é até bom para a gente relembrar, né, que o mercado de crédito também tem volatilidade, tem reprecificação. A gente acha até algumas reprecificações bastante saudáveis, salutares aqui para o nosso mercado, uma vez que a gente via muitos créditos fora de preço mesmo. Então, portfólios aumentando o risco, no cenário macro mais desafiador e com os spreads mais baixos. Então, acho que isso veio até para dar realmente uma chacoalhada no mercado. Que o juros estava alto, todo mundo foi para renda fixa, né, para crédito, mas crédito também tem suas peculiaridades, tem seu risco, e a gente tem visto aí uma reprecificação. Então, grosso modo, para falar, portfólios de mais baixo risco, estão com rentabilidade alta, com risco infinitamente, às vezes, menor do que às vezes, um de muito alto risco, high yield, né, e rentabilidades muito parecidas. A gente vê que o Maxi Renda, os PCI estão bem posicionados para passar esse período. Então, o portfólio ali, grosso modo, a gente já tem os casos que a gente já falou do Maxi Renda, mas, sim, grosso modo, bastante saudáveis para passar esse período, uma rentabilidade, na nossa visão, bastante interessante, tá? Teve algumas alocações nesse trimestre, nos fundos, citamos aqui Mateus, Assaí,
FS Bioenergia, Tecnisa. Vejo até dessas 4 locações, 3 são totalmente fora do setor imobiliário, todas elas com rating de pelo menos um AAA, então realmente num risco de crédito bastante bom, e a gente está falando de rentabilidades ali, eu dar um exemplo de FSB, o CDI mais 3,5, que a gente vê ali bastante interessante ali, vis-à-vis o risco da empresa. Foi até uma operação que a gente estruturou, fez tudo dentro de casa, inclusive todos esses FIIs de estruturação e tal, foi para os senhores aí, foi para a taxa de rentabilidade do CRI, tá bom? E permuta a gente já tem falado também, o André aqui, o gestor, vai falar um pouco mais à frente, mas novos investimentos em permutas a gente tem olhado um pouco mais de cautela, uma vez que para o spread que a gente imagina correto para essa classe de ativos ali, né? Hoje, no nível de NTNB, a gente acha que é uma inflação mais 13, 14. Tem sido realmente desafiador achar projetos que sejam lucrativos, que fecham de fato com esse nível de juros, tá? Baseado todo nesse custo de insumo, terreno que a gente tem visto. Então, a gente está sendo um pouco mais cauteloso, um pouco menos alocador em permuta em relação ao que a gente via, mas acompanhando os ciclos de mercado aqui, preservando o capital aí dos senhores investidores, tá bom? Passando um pouco aqui para a página 6, né? Um pouco do cenário macro, ser super rápido aqui. Tive de um PIB interessante, né? Bem acima da expectativa do que o mercado inicialmente esperava ali para 22, deve fechar ali por volta dos 3%. Lembra? Até no começo do ano passado, muita gente falava de 1,5%, a gente já tinha uma cabeça mais bullish ali, e de fato o PIB se confirmou. E para os próximos anos, a partir desse ano, tem sido um pouco mais desafiador, agora a gente já falou, juros muito altos, faz uma economia ali sofreu um pouco mais, muitos investimentos são postos em espera, uma vez que, basicamente, o ativo financeiro rende já taxa super interessante, inflação alta, definição eleitoral. Então, a gente vê um PIB aí que até prescreve, né, maior diligência aqui, gestão aqui do portfólio aqui, acompanhando esse cenário macro, tá? A Selic também continua nesse nível bastante restritivo, bastante alto, né, quase 14%. Igual a gente falou, no nível de inflação para esse ano, a gente está falando de mais de 8% de juros real, que impacta, novamente, né, chovendo uma olhada aqui, o nosso mercado diretamente nos financiamentos aqui habitacionais, tá? Na próxima, só um pouco, acho que é um pouco consequência do que a gente falou, os níveis de confiança industriais, assim, tem sido um pouco baixo, né, na esteira dessa volatilidade, esses juros altos, indefinições aqui macroeconômicas do Brasil. Isso tudo é consequência aqui do que a gente vem falando, tá? E por último aqui a gente fala um pouquinho da inflação. A gente acompanha bastante, obviamente a inflação de 22 era para ter sido mais por volta de uns 8 a 9%, teve aquelas medidas ali dos combustíveis, de bandeiras tarifárias que deram uma arrefecida, e vamos acompanhar mais à frente, essa incerteza toda não deixa diminuir juros, o câmbio continua depreciado, e vamos acompanhar mais à frente possíveis impactos aí na inflação aqui nos juros, tá bom? A próxima é um slide que já passou, né, mas só reforçando aqui, o impacto dos juros no nosso mercado realmente é direto, e a gente frisa também nos gráficos de baixo lançamento e vendas, algo que a gente já falou, que mesmo com mostra a resiliência do mercado imobiliário, que mesmo com esse cenário, esses juros altos, realmente é uma classe ali que tem sido bastante resiliente no Brasil. As vendas continuam em níveis históricos bastante saudáveis, bastante boas, tá? Inadimplência. As incorporadoras, novamente, estão bem capitalizadas, fizeram a lição de casa, por isso a gente vê um cenário, não é o benigno ali de 2020, 2021, mas também bastante construtivo aqui para navegar esse 23 em diante, e com a incerteza caindo no Brasil, os juros lá fora também estabilizando, os juros reduzindo aqui no Brasil, a gente vê um bom espaço aqui para crescimento, aqui uma retomada bastante forte do setor, tá bom? Então, acho que esse é um pouco o nosso resumo aqui da nossa cabeça macro do setor.
Vou passar aqui para o André Mazetti, gestor do fundo, vai entrar mais um pouco aqui no micro dos fundos aqui e ficamos à disposição aqui também para o Q&A. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação na nossa conferência aqui do Maxi Renda do XPCI. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, indo para a página 12. Ótimo. Bom, nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho tanto do portfólio do Maxi Renda quanto do XP Crédito Imobiliário, né, que é o ticker XPCI 11. Começando aqui pelo Maxi Renda, né, só relembrando as características do produto, do fundo, né? O Maxi Renda é um fundo aí com patrimônio de 2,3 bilhões, temos aí mais de 740 mil cotistas, além de ter a maior base de cotistas aí da Bolsa, teve um crescimento aí de mais de 8% no comparativo trimestral, como a gente consegue ver aí no gráfico inferior da direita. Antes de falar das movimentações do portfólio no trimestre, acho que vale também relembrar as características aqui do fundo, né? O Maxi Renda é um fundo de gestão ativa, né? Multi-estratégia, sendo a primeira o book de CRI, que representa 74% do patrimônio líquido do fundo, seguido pelo nosso book de permutas financeiras. Mais adiante a gente vai explicar um pouquinho mais dessa estratégia. A gente tem aí 6% do patrimônio líquido do fundo alocado em permutas. E, por fim, o nosso book de Fund of Funds, né? Fundo de fundos imobiliário, com 17% aí do patrimônio. Explicando aqui cada estratégia, bom, os books de CRI e de permuta são as alocações que a gente chama mais estratégicas, né? Ou seja, as alocações aí de maior importância aqui para o fundo, é de fato o core do fundo. O book fundo de fundos, basicamente a gente enxerga de duas formas, tá? A primeira forma, diria que é meramente tático, ou seja, são movimentos pontuais de oportunidades para a gente gerar ganho de capital num curto espaço de tempo. E a segunda forma, em alguns casos, né, a gente também vai explicar um pouquinho mais adiante, são posições que a gente enxerga como uma estratégia similar a crédito, né, ou seja, similar aos CRIs, na sua essência, tá, eu quero dizer. Ou seja, existe um fundamento de crédito por trás. A gente sempre fala aqui também nas conferências trimestrais anteriores que o nosso target de alocação aqui do Maxi Renda, ou seja, o nosso objetivo de alocação é de 80% do patrimônio líquido em CRI e 20% em permutas, né, que são operações mais high yields. Mas isso, pessoal, em um cenário de juros em patamares não tão altos como a gente tem hoje. Atualmente, aí, como todos sabem, a gente tem uma Selic bem elevada, né? Estamos falando de 13,75% ao ano. E com isso o custo de oportunidade muda completamente. Dada essa nova realidade de juros, né, que a gente já está vivenciando aí já faz um tempinho, a gente começou a reposicionar o Maxi Renda para deixar uma exposição menor em permuta financeira, como o Evandro antecipou, e deixar uma exposição mais relevante do patrimônio líquido em CRIs high grade, né, ou seja, operações com risco de crédito melhor. E com isso o fundo passa a gerar um resultado caixa no curto prazo interessante, e com juros em patamares mais altos, como é o que a gente tem hoje, esses high grades, eles remuneram muito bem a posição do fundo aqui, principalmente no que a gente tem pós-fixado, ou seja, em CDI+, sem que a gente precise tomar grandes riscos aqui no Maxi Renda. A gente também sempre vem falando aqui nos calls trimestrais anteriores, que essa diferença, né, de retorno de um CRI high yield, que são aquelas operações que têm riscos maiores e, por consequência, retornos também elevados. Então, essa diferença do high yield para o high grade, nesse patamar de juros que a gente está hoje, caiu bastante. Essa aqui é a verdade, né? De forma que agora o momento é que o Maxi Renda realmente tem que se posicionar nesse high grade e remunerar muito bem o investidor, né, muito mais e com riscos bem menores do que os high yields. Então, isso a gente já vem fazendo para quem acompanha a gestão do fundo há bastante tempo, aproximadamente 1 ano e meio, tá? A gente já vem fazendo esse reposicionamento no portfólio do fundo. E falando um pouco aqui do resultado médio, né, foram 28 centavos por cota, que representa aí um aumento de 11,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A distribuição média do Maxi foi de 28 por cota, né, que representa ali um aumento de
quase 8% em comparação também com o mesmo período do ano anterior. A liquidez diária média ali do Maxi ficou na casa dos 6 milhões, então diria que é um dos fundos aí mais líquidos da indústria. E a reserva de correção monetária, que é um ponto que ficou mais em evidência depois dos 3 meses de deflação que a gente teve no ano passado. Então, essa reserva de correção monetária, no final do trimestre, ficou ali em 22 milhões, algo como 10 centavos por cota, tá? E agora sim, falando das movimentações do trimestre, nós fizemos bastante coisa aqui no Maxi Renda, então, basicamente, nós fizemos investimentos de 226 milhões por meio de 10 operações, 10 CRIs, e venda de 45 milhões em 6 CRIs. Com isso, além da reciclagem da carteira, a gente fez bons ganhos de capital, que é uma marca da nossa gestão, para todos aí que conhecem a nossa gestão nos nossos fundos de CRI e de CRA. Então, a gente continuou fazendo essa gestão ativa, girando o papel no secundário. No book de FOF, também fizemos aí alocações importantes, fizemos um investimento de aproximadamente 60 milhões, 62 milhões, em 3 fundos, tá? Diversificando ainda mais o nosso fundo, sendo o mais relevante no ativo LP11, tá? No valor de 45 milhões. Esse ativo é um ativo que a gente já tinha exposição, a gente aumentou a exposição, é uma operação que a gente chama de private placement, então é uma operação que foi feita diretamente aqui conosco, em parceria com uma outra gestora também. Mais adiante eu vou falar um pouquinho desse ativo. E no book de permuta, houve uma redução de capital de 9 projetos, totalizando ali 10 milhões de reais, que isso significa basicamente caixa retornando aí para os cofres aí do Maxi Renda. Pulando para o slide 13, bom, no primeiro gráfico a gente enxerga aí uma distribuição de rendimentos, né, e resultado financeiro mês a mês. Aqui acho que vale o destaque, pessoal, da consistência de geração de resultado do Maxi Renda, mesmo com os desafios macroeconômicos que a gente teve no ano passado, como, por exemplo, 3 meses de deflação, que machucou muito a indústria de fundos imobiliários, principalmente fundos de papel com forte indexação à inflação. Então, aqui a gente, dá para ver bem nesse gráfico que a gente conseguiu manter uma estabilização na distribuição de rendimentos. Outro destaque também é a boa distribuição do Maxi Renda, vem distribuindo em patamares, diria até que igual, até superiores a alguns fundos high yields da indústria, sendo que o portfólio do nosso fundo aqui é muito seguro no que tange aí ao risco de crédito. E no último mês, por exemplo, em janeiro de 23, não entra aqui na nossa apresentação, mas só para fins aí enfim, para a gente mencionar, no mês de janeiro, mês passado, a gente distribuiu 11 centavos, por exemplo. Então, a relação risco-retorno desse fundo aqui, ela tem se mostrado ser bastante interessante, tá? Já no gráfico de baixo, a gente pode ver o dividend yield do Maxi Renda, né? O fundo supera bem aí os seus benchmarks, as suas referências aí, que é basicamente o CDI e o IFIX. Seguindo para o próximo slide aqui 14. Bom, sobre o book de fundos imobiliários, né? O gráfico superior da esquerda. No final do trimestre, a gente fechou esse book book de FOF com quase 400 milhões alocados aí em 17 fundos, sendo boa parte fundos mais exclusivos, né? Que o nosso investimento foi feito ali basicamente via oferta 476, formado por club deals, que são pouco acessíveis, tá? a público varejo em geral, que a gente acha que tem uma boa arbitragem ali no mercado, tá? Um bom risco-retorno. A outra tese que eu estava até mencionando, né, que temos dentro do book, são fundos que têm ali de sua essência uma cara de CRI, mas por questões relacionadas mais à estruturação, elas vieram ali a mercado com uma roupagem mais de fundo imobiliário. Então, pegando aqui 2 operações como exemplo disso que eu acabei de falar, quando a gente olha o SPVJ, que é a nossa maior exposição nesse book, e o LPLP11, que foi o investimento que eu comentei, que a gente fez um grande investimento, por exemplo, o SPVJ, a gente tem diversos contratos atípicos com grandes empresas, como Açaí, Grupo Pão de Açúcar, etc. Esses contratos têm características de crédito porque são contratos de longo prazo, né? Com multas rescisórias equivalentes a todo o saldo contratual.
Então, basicamente, a gente corre aqui um risco de crédito do locatário. Por isso que eu falo, bato muito nessa tecla, que são similares aos CRIs, né? Por conta da essência do crédito que tem por trás. No caso do LP11, aqui, né, a gente tem uma estrutura e que, no final, a gente corre um risco de crédito da empresa direcional. Para quem não conhece, direcional é uma empresa que atua ali no ramo imobiliário mais voltado para baixa renda. É uma empresa listada com um rating excelente, né, um AAA, e essa operação ela roda CDI mais 5. Então, uma excelente arbitragem, que é um excelente risco-retorno, e essa é uma operação que, ela, como eu falei, ela não veio ao mercado, ela foi uma operação estruturada via originação direta aqui do nosso time de gestão com a companhia, né? Sobre o book de CRI, né, o gráfico superior da direita, nós temos atualmente 70 operações nesse book, sendo mais de 90% aí do saldo alocado em operações high grade, né? Lembrando que high grade é o que eu expliquei, né? São bons riscos de crédito. E aqui vale mencionar que, um pouco do que o Evandro comentou, boa parte desses CRIs que são alocados aqui no Maxi Renda são frutos de originação própria aqui, né? Do nosso time aqui, eu, Evandro e time. E com isso, toda aquela cadeia de FIIs que costumam ter nessas originações, FII de originação, FII de estruturação, tudo isso é embutido na remuneração do papel, e com isso a gente consegue alocar esses CRIs no Maxi Renda com um prêmio intrínseco de taxa de retorno, né? Isso, para a gente que faz muita gestão ativa no mercado secundário, é ótimo, porque a gente consegue, com mais facilidade, vender esses ativos no mercado secundário e gerar um ganho de capital mais evidente, né? E com isso melhorar ali o retorno do fundo para os senhores aí cotistas. Sobre o book de permuta financeira, né? Como eu falei, né, tivemos ali 9 SPS reduzindo o capital para o fundo, no volume de 10 milhões de reais. Isso, de uma certa forma, já mostra ali o início do ciclo de término desses projetos, além de liberar caixa para o fundo, né, e seguir com a tese de aproveitar esse momento macro de juros altos e investir em ativos mais óbvios de crédito. Hoje o fundo tem aproximadamente 150 milhões alocados em 16 obras, e aqui, pessoal, acho que vale relembrar como é que esses investimentos eles são feitos, né? Então, basicamente, trata-se ali de investimentos em desenvolvimento residencial, em parceria com boas incorporadoras do nosso hall de relacionamento. O Maxi Renda tem os principais riscos do setor do desenvolvimento residencial, né, do desenvolvimento imobiliário mitigado, como, por exemplo, aqui, custo de obra, reclamações de mutuários, reclamações de trabalhistas, né, dos empregados que trabalham nas obras, embargo de obra, atraso de obra, etc. Enfim, todos aqueles riscos que existem ali, que são inerentes a uma operação de desenvolvimento imobiliário residencial. Basicamente, o Maxi Renda tem um percentual da receita do projeto. Eu sempre faço analogia como se fosse um imposto sobre as receitas, independente do resultado em si do projeto. São projetos sempre em São Paulo, nada contra as outras praças, é que, de fato, São Paulo é uma praça muito resiliente, então, e tem um espaço muito grande para fazer, um espaço que eu digo tem bastante mercado para fazer ainda desenvolvimento, embora os desafios ali, muito bem mencionados pelo Evandro, acabam diminuindo as oportunidades de investimento, né? Ou seja, aumento de custo de obra, os preços caros de terrenos e por aí vai. E esses juros nesse patamar que atrapalha também bastante a margem das empresas na economia real como um todo. Então, voltando aqui, só explicando aqui, terminando de explicar como é que funcionam essas permutas financeiras, dando um pulo aqui no slide 16, a gente consegue entender bem a dinâmica de fluxo de caixa dessas permutas, tá? Então, só antes de começar a explicação desse slide, só um disclaimer aqui, pessoal, inicial, isso é apenas um exemplo de um projeto. Claro que cada projeto tem a sua dinâmica de recebimento, mas boa parte da indústria, né, de projetos verticais, né, ou seja, de prédios, posso dizer que tem uma dinâmica muito similar a essa que eu vou explicar, tá? Então, aqui, como a gente pode ver, a gente tem uma linha do tempo, né, em que da esquerda para a direita temos alguns marcos, como lançamento. Depois de 6 meses de obra, em média, ocorre ali o início das obras. Depois de 3 anos de prazo de construção, a gente chega no ABITS, e após o ABITS, a SPE recebe o que a gente chama de repasse, que é quando os adquirentes das unidades, né, costumam quitar ali, pagar
os seus apartamentos. Então, notem ali em cima, pessoal, que entre o lançamento e o habite-se, né, em um prazo de 3 anos e meio, apenas 20% das unidades são pagas, né, são desembolsadas pelos mutuários, pelos adquirentes. E todo o restante, os 80%, são pagos ali no repasse, né, que é um prazo médio de 6 meses, ou seja, um curto espaço de tempo. Então, a gente sempre recomenda, né, que olhem os nossos relatórios gerenciais mensais e se atentem ali para as datas de habite, que é depois dessas datas que boa parte do fluxo de caixa dessas obras são retornadas para o caixa do Maxi Renda. E isso, obviamente, vai ser refletido nas distribuições do Maxi Renda para os cotistas. Então, é um pouco dessa dinâmica, tá? Como funciona uma permuta financeira. Voltando aqui rapidamente para o slide 15. Bom, aqui a gente tem o fluxo de caixa dos CRIs, né, projetado para os próximos 12 meses. Nesse fluxo, a gente consegue, é bem interessante esse slide, porque a gente consegue passar uma visibilidade por rúbrica, né? Lembrando que os recursos referentes às amortizações dos papéis, eles são reinvestidos por nós aqui, pelo Maxi Renda, esses que estão em azul claro, e os recursos referentes aos juros e correções são distribuídos aos investidores do fundo, nessas cores aí mais escuras que a gente consegue ver aqui no gráfico. Claro que essa é só uma foto, tá, pessoal, lá de dezembro do ano passado. Como a nossa gestão ela é extremamente ativa na compra e venda de papéis, esse fluxo ela acaba sendo, né, alterado por consequência. Então, por exemplo, como eu falei lá no trimestre, a gente vendeu 45 milhões de papéis e compramos 220, 230 milhões. Ou seja, com essa dinâmica, esse fluxo muda completamente, tá? Pulando aqui para o slide 17. Bom, falar um pouquinho aqui agora do XP Crédito Imobiliário, nosso XPCI 11. Diferente do Maxi Renda, que tem multi-estratégia, etc., o XPCE é um fundo mais simples, é um fundo mais puro sangue mesmo de CRI, high grade, né? Lembrando, o high grade tem uma qualidade de crédito melhor do que o high yield. Então, o XPCI é um fundo voltado para o high grade, com um patrimônio líquido ali de aproximadamente 800 milhões de reais. O fundo tem cerca de 70 mil cotistas, como a gente pode ver no gráfico ali do canto direito inferior. O resultado médio por cota no TRI ficou ali em R$ 2,24, e o distribuído quase R$ 2 por cota. A liquidez média diária do XPCI no trimestre foi também muito boa, foi na casa de R$ 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões. A reserva de correção monetária aqui é bem elevada, lembrando que o XPCI tem uma exposição grande à inflação. A gente vem reduzindo, mas mais adiante eu vou explicar, vou mostrar um pouquinho disso. Mas, enfim, aqui a gente tem uma reserva de correção monetária de 6 milhões, superior a 6 milhões de reais, que daria os seus 70 centavos por cota. E agora, falando um pouquinho das movimentações no trimestre, né? A gente fez ali 57 milhões de investimento por meio de 3 CRIs, vendemos ali 30 milhões em 3 CRIs. O XPCI terminou 2022 com uma alavancagem de 58 milhões, que representa ali 7% do patrimônio líquido do fundo, então é uma alavancagem baixa, tá? Basicamente, por que a gente fez essa alavancagem, né? O fundo não tinha caixa, a gente já roda com nível de caixa bem baixo já faz bastante tempo, e a gente estava com um pipeline extremamente accretive aqui, que gera valor para o fundo, e a gente conseguiu fazer uma alavancagem em que os custos, obviamente, dessa alavancagem são bem menores do que a taxa que esses CRIs rodam. E a gente também, obviamente, tomou o cuidado aqui de casar os indexadores, então a gente não tem um risco aqui de ter um descasamento de indexador, ou seja, na ponta passiva ali da dívida, ter um CDI e ter o IPCA na ponta do ativo, então a gente está tudo no mesmo indexador, então a gente não corre esse risco de descasamento de indexador. Então, essa é uma operação que gerou valor para o fundo, vai gerar ainda mais valor aqui nos próximos meses. Então, basicamente, fechamos aí o ano com 7% do patrimônio líquido nessa alavancagem. Falando um pouco do portfólio investido, né? Como a gente pode ver no gráfico, o XPCI tem mais de 86% alocados em 38 CRIs, sendo que quase tudo high grade, como eu mencionei, e uma pequena parcela aí em fundos imobiliários e caixa. Passando para a página seguinte, aqui, 18. Bom, a gente pode ver que no gráfico superior
que o fundo vem se recuperando bem aí no que tange a questão da geração de resultado financeiro. A última distribuição referente ao mês de janeiro, por exemplo, também, obviamente, não entra nesse gráfico, porque aqui é um fechamento de dezembro, mas a gente fez uma ótima distribuição de rendimento, batendo ali 96 centavos, que dá ali mais de 30%, 33% acima da última distribuição de 72 centavos, que é o que a gente consegue enxergar aqui no gráfico. Então, o fundo ele vem se recuperando. Obviamente, a deflação impactou bastante aqui o XPCI, mas o fundo, a gente vai mostrar mais adiante, a gente, com essas mudanças, com esse giro na carteira que a gente fez, com essas novas aquisições e vendas e etc., a gente gerou bastante valor aqui para o fundo, o que vai ser excelente para os próximos meses. O gráfico de baixo, a gente consegue ver que o dividend yield do fundo anualizado está acima aí do CDI e levemente acima aí do IFIX. Passando para o próximo slide 19. Bom, aqui no gráfico da esquerda nós temos a quebra, né, por fundos imobiliários, que ainda restam no portfólio do fundo. Vale lembrar, né, que esse book inteiro, né, tudo que a gente tem de fundo imobiliário, representa apenas 6% do patrimônio líquido do XPCI. Então, definitivamente, não é estratégia core do fundo, como eu mencionei aqui no início da apresentação. E aqui vale um detalhe, né, um destaque, que com exceção do XPML11, todos os outros fundos são fundos de CRI, que complementam muito bem aqui com a estratégia de crédito do XPCI. E no gráfico da direita, nós conseguimos ver aí a quebra por indexador. Então, a gente consegue ver que o XPCI começa a ter uma exposição maior a CDI em comparação com os trimestres anteriores. E com esse nível de Selic que a gente tem hoje, né, o Selic bem alta, isso é altamente benéfico aqui para o fundo, tá, pessoal? Então, isso foi muito fruto dessas últimas movimentações que a gente fez aqui no portfólio do fundo. Por fim, indo para o slide 19, bom, assim como mostramos lá no Maxi Renda, aqui também a gente mostra a projeção do fluxo de caixa dos CRIs para os próximos 12 meses. A gente consegue observar que temos bons fluxos de principal, né, de amortização voltando para o fundo, o que é muito bom, pessoal, porque esse caixa que é reinvestido, ele é reinvestido em novas operações no nosso pipeline, que tem taxas maiores do que a gente tem, do que esses ativos que estão já amortizando, né, estão retornando o caixa. Então, com isso, a gente consegue buscar uma melhora no yield no fundo para os próximos meses, né? Então, isso aqui também é mais uma boa notícia aqui para o fundo. Então, pessoal, bom, esses foram os highlights aí do trimestre para os nossos fundos de CRI aqui da casa. E agora a gente vai abrir o espaço para perguntas e respostas. Vou começar aqui com algumas perguntas que a gente recebeu. O Valério fez aqui 2 perguntas. A primeira é, atualmente, o Maxi Renda possui 43% do book em CDI. Pretendem elevar essa participação? Bom, vamos lá, pessoal. A ideia é o seguinte, a gente, tanto no XPCI quanto no Maxi Renda, a gente tem um pipeline muito vivo, né? A dinâmica aqui é muito viva. Então, o que acontece? Basicamente, a gente tem, os 2 fundos são fundos já que têm um tamanho maduro, tem um tamanho grande. Então, muitas operações, elas acabam naturalmente, ou na nossa gestão ativa, a gente vendendo operações e a gente sempre tem geração de caixa para reinvestir, ou mesmo na amortização natural das operações. A gente também, como eu expliquei agora nesse último gráfico, esse caixa a gente reinveste. Quando a gente reinveste, naturalmente, nessa condição macro que a gente tem hoje, nesse cenário macro que a gente tem de juros mais altos, o nosso pipeline ele tem já uma taxa mais alta e a gente tem optado, de fato, em fazer alocações mais a CDI quando é possível, né? Porque o que eu quero dizer com isso, quando é possível? Muitas vezes a gente tem uma operação no nosso pipeline, que é um build-to, né, um contrato de longo prazo ali, e a gente vai securitizar esse build-to para fazer o lastro do CRI. Então, naturalmente, aqui não cabe fazer uma operação a CDI, né, senão a gente tem um descasamento aqui do lastro da operação com o cronograma de amortização de remuneração do CRI. Então, basicamente, a gente tem aqui o que a gente olha sempre o spread de crédito. Então, para operações, por exemplo, que a gente está entrando no IPCA, a gente se atenta muito
quanto de spread de crédito, ou seja, quanto esse nosso papel vai remunerar acima do título público do país. Então, basicamente é isso que a gente se atenta. Claro que a gente, quando consegue optar numa originação que a gente está oferecendo um cheque num risco corporativo, ou seja, uma companhia tomou uma dívida e aí tanto faz IPCA ou CDI, a gente tem optado, né, desde que a gente esteja em spreads equivalentes, a gente tem optado a CDI porque são papéis que hoje estão muito mais líquidos para a gente poder fazer ganho de capital no mercado secundário. E a segunda pergunta do Valério é o Maxi Renda negociando próximo ao VP. Não é oportuno uma emissão, ainda que pequena? Assim, hoje o mercado para fundo imobiliário em geral está difícil para falar de novas emissões. Sem dúvida nenhuma, uma emissão ajudaria bastante a fazer frente ao nosso pipeline, que é bem robusto, mas no momento a gente não tem nenhuma emissão em vista, não. Entrando aqui agora algumas perguntas do Arthur. Vocês enxergam espaço para aumentar a taxa média da carteira? Eu acho que foi muito do que a gente falou agora, né? Como a gente tem esse reinvestimento das operações que estão sendo amortizadas no seu fluxo normal e também caixas que acabam se retornando para o fundo em função dessa gestão ativa, desse giro de papel que a gente faz, ou seja, vendendo os nossos CRIs no mercado secundário, a gente reinveste nesse patamar mais alto de juros que a gente tem aqui hoje na economia. Então, naturalmente, a gente tende a ter aí um aumento do portfólio no que tange a carrego, né? Quando a gente fala do carrego em si. O BTG unificou os fundos de crédito. Vocês pensam em unificar o XPCI e o Maxi Renda? Não, não pretendemos. Embora os fundos tenham aqui uma boa exposição a CRI, mas o Maxi Renda é um fundo de multi-estratégia, então a gente não pretende fazer isso porque a gente quer realmente ter um produto na nossa prateleira de fundos aqui da XP Asset, que um é um puro sangue de CRI e o outro é um fundo multi-estratégia, que é o caso do Maxi Renda. E a última pergunta também do Arthur, quando pensam em reduzir o XPML11 no XPCI11? Olha, a gente fez uma redução significativa, não nesse último trimestre, mas no trimestre passado. Esse é um fundo que a gente acredita que no médio prazo tem uma valorização, então, na nossa visão, na nossa cabeça aqui, não faria sentido vender o XPMOLs ali no preço de tela hoje, que estaria beirando seus R$97, né? Então, a gente acredita que esse é um produto que está barato nesse preço, então tende a dar uma andada aí a cotação desse fundo e quando isso acontecer, a gente opta em vender. A gente não tem nenhuma pressão para vender o XPMOLs nesse momento. Apareceu aqui uma última pergunta do David. Os defaults têm expectativa de conseguir recuperar para o fundo Maxi Renda? Olha, a gente já vem fazendo esse trabalho desde que eu assumi a gestão do fundo aí nos últimos quase 7 anos. O Maxi Renda, para quem não lembra, tinha inúmeros casos de problemas de defaults aqui na carteira do fundo. A gente foi resolvendo com calma, um a um, executando as garantias, depois monetizando essas garantias, ou seja, vendendo. Nós estamos próximos aí a desenrolar mais 2 operações e com isso destravar valor aqui para o fundo. Essas soluções que estão aqui sendo tratadas, elas não devem gerar nenhuma perda adicional, porque já foi gerado lá atrás, isso está tudo devidamente precificado. Pelo contrário, caso seja solucionado, deve até gerar um resultado, diria que marginal positivo. É isso de perguntas que recebemos. Acho que podemos já encerrar. Então, a gente chega aqui ao fim da nossa apresentação de resultado dos fundos de crédito. Lembrando que a apresentação foi gravada e nós publicaremos ela no site dos fundos e também no nosso canal do YouTube. E relembrando que a gente está sempre à disposição através do nosso e-mail, ri@xpasset.com.br. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigada pela apresentação, Time. Obrigado, bom dia. Bom dia.